Morena FM. Mesa pra dois. Correção real. Estamos aqui com Mesa pra Dois, a gente já estava começando a conversa aqui, viu? Eu tô aqui com a Adilson. Adilson de quê? É Adilson Reis. Isso. O cara é Reis, bicho. O Adilson, ele sabe tudo de cacau. E a gente bateu essa semana o recorde. A Adilson estava me dizendo que bateu de novo hoje o recorde do preço de cacau na Bolsa de Nova York. Deu quanto, Adilson? O mercado hoje foi a 4.415, eu acho que 416. Mas tinha chegado a 5 mil, né? Não, 5 mil, perdão. 5.040. Tá subindo tanto, tão rápido. Porque estava 5.111 anteontem. Mas o mercado chegou a 5.418, se eu não me engano. Não, 5.420, eu acho. O recorde tinha sido 5.247. Esse recorde de 77. Eu acho que nem a o pessoal hoje bateu todos os recordes. Acho que nem o pessoal da época de hoje ouro realmente quebrou o recorde histórico. Pois é, acho que nem o pessoal da época de ouro do cacau esperava uma coisa dessa, né? O que eu lembro mais era a choradeira cada vez que descia, né? Porque assim, quando desceu de 4 mil e pouco para 3 mil e alguma coisa, 3.900 e tal, a conversa dos cacauicultores aqui era a seguinte: se baixar mais 500, acabou o cacau. Aí baixou para 3 mil. Ah, não, agora acabou o cacau. Baixou para 2.500. Isso. E qual foi o mais baixo? Você lembra, não? Olha, o mercado chegou aí a $700. Já pensou? Lá por 1978, por pois aí. E vinha a conversa de que o cacau ia acabar se caísse de abaixo de 4 mil. Né? Então, naquele tempo, né, o Brasil era o maior produtor mundial, né, os países africanos eles produziam muito pouco, né, estavam começando, alavancando produção, e assim, isso houve de fato uma reversão muito grande, né, no cenário de produção global, porque o Brasil, a gente chegou a produzir 400 mil toneladas, né? No ano do preço recorde, foram 280 mil toneladas. Exatamente. Aí depois a gente foi crescendo a produção, exatamente. Né? Nós chegamos a 470 mil toneladas. E hoje está quanto? Hoje a gente produz 205, 210 aí, já no novo formato, já numa linha de crescimento, porque isso demorou. Uma linha de mais qualidade também. Nós recuamos de 400 mil, voltamos para 80 mil toneladas, né, praticamente. E nos anos 2000 e pouco, chegamos a 80, 90 mil toneladas. E a gente vem numa escalada de crescimento. E com a qualidade e nós melhor, chegamos, né? Agora, existe todo um processo, né, de estímulo, de melhoria. Os mercados mudaram, né? O que eu acho engraçado é que o pessoal passou a chamar de cacau prêmio o cacau como era antigamente. Perfeitamente. Que basicamente a diferença é o coxo. Perfeitamente. Deixar fermentar no tempo certo, que o pessoal parou de fazer isso, né? Exatamente. Por que isso aconteceu? Né? Isso aconteceu exatamente em função da queda de produção que a gente teve aqui. Tá? Então, assim, a gente já tinha um parque industrial, um polo industrial montado. Tinha Nestlé, né? E aí a gente começou a ver a necessidade. Eles começaram a ter uma necessidade real disso. E isso né, de fato estimulou uma briga muito grande, né, por aquisição de cacau, e à medida que você corre comprando, você começa a exigir menos, né? E à medida também que essa produção caiu, secava na barcaça, e os preços também, os preços caíram vertiginosamente. O produtor também ele tinha pressa em vender, ele criou esse hábito de pressa. E eu acho que isso foi fomentado até, digamos assim, pelo próprio processo natural mesmo, né? O próprio processo comercial natural, porque à medida que um precisa bastante, não tem. O Brasil deixou de ser exportador para ser importador. Tá? Hoje qual é a nossa colocação em produção? O Brasil hoje, ele está lá pelo sexto, sétimo, né? Mais ou menos. Você tem Gana, Costa do Marfim primeiro, Gana, Equador já é o terceiro colocado hoje, né, da produção mundial, aí vem depois Nigéria, Camarões. Caramba, esse pessoal todo passou da gente. Exatamente.
ficou longe, né, bicho? Longe mesmo. Né? Você tem o Peru, por exemplo, aqui na América Latina, né? O Peru aqui na América do Sul, que, cara, eles começaram a produzir cacau há pouco tempo, já estão aí próximo de 200 mil toneladas também. Tá perto da gente. Estão chegando aí 170 mil toneladas esse ano já. Não, bastante mesmo, né? Existe uma mas também porque aumentou a demanda, né? Exatamente. Só que o Brasil, existe um processo de avanço, né, produtivo no Brasil hoje muito grande, estimulado, né? As próprias indústrias, né, estão estimulando bastante isso. E novos polos estão surgindo, né? Você tem cacau hoje já em Barreiras, né? Região de Barreiras mesmo. Tem um polo se desenvolvendo em Barreiras mesmo que é assustador, tá? Você tem São Paulo, cara. Imagine Barreiras. São Paulo. Pô, São Paulo hoje tá de fazer gosto a coisa de São Paulo. Tá crescendo muito. Não me surpreendo tanto, porque lá pelos anos 80, eu fui com meu pai a São Paulo, conheci uma fazenda do ex-governador de lá, de cacau. E tava produzindo. Exatamente. Mas hoje existe um processo... Rapaz, se São Paulo investir nisso, a gente tá lascado. Existe alguns modelos hoje, né, que empregam muita tecnologia, né, que são modelos assim de trabalhando com alta seleção de genética de plantas de alta produção, né, e eles estão desenvolvendo bastante isso, né, são áreas que você consegue mecanizar, você consegue trabalhar a custos mais acessíveis, bastante. Né? Quando você vai para um polo desse, quer dizer, o polo do Oeste baiano mesmo, é incrível, né, bicho? Você tem os caras são extremamente tecnológicos. E lá é plano, ali se né? produz, lá é plano, quer dizer, fazendo cacau eles estão trabalhando deve ser fácil mecanizar, porque exatamente, é plano. Eles estão trabalhando hoje numa tecnologia de muito avanço. Né? Para você ter ideia, eu tenho um contato direto com o pessoal lá, porque a gente tem consultoria também. A gente dá consultoria de mercado aí para algumas pessoas no Brasil, algumas empresas agrícolas também. E a gente tem um cliente lá, bem representativo, né? No Oeste, né? Então, assim, eles comentaram com a gente semana passada, trouxeram técnicos belgas para cá. Os belgas, né? A gente pensa que japonês e chinês é que faz tudo na vida, mas tem uma matéria de chocolate é belga. Mas também a questão de tecnologia em colheitas, né? Existem empresas na Bélgica hoje que eles avançam bastante. Você vê que tem colheitadeira hoje para laranja, para... A Europa tem pouca área, pois então eles têm que desenvolver tecnologia. Exatamente. Né? E eles vieram para cá, ficaram 30 dias aí, agora no Oeste. Eles vão garantiram desenvolver uma máquina para colher cacau. Isso é uma novidade. Rapaz, essa eu quero ver. É uma novidade. Essa eu quero ver porque a árvore do cacau, ela é complicada. Exatamente. Ela não tem os raminhos tudo bonitinho, simétrico, não sei o quê. Quando a gente fala... que ver como é que vai ser isso, né? Quando a gente fala nisso, claro que são desses modelos, né? A pleno sol, modelos... Consigo imaginar um robô, um androide colhendo, mas uma máquina... Modelos em áreas planas, né? Totalmente planas, modelos em cacau plantado em facilita, linha, né? Onde a máquina possa passar no meio. Nessas culturas de ação mecanizada. Na Bahia, geralmente, a montanha é morro. Impossível. Então não tem como mecanizar nada, nem o transporte, nem a colheita, nem nada. É burro e é isso que a gente fala, Marcelo. Existem hoje dois modelos, né, que são predominantes. Né? O primeiro seria o modelo cabruca tradicional, que é onde hoje você tem basicamente ainda 60%, 70%, 80% de toda a produção nacional você extrai desse modelo. Aqui, sul da Bahia, no Pará também, né? Você tem de fato diversas áreas que são nesse formato. E o modelo, que é esse modelo de cultivo a pleno sol, né? Esse modelo que emprega uma tecnologia, cara, o que a gente vê pelo Brasil aí, norte de Minas, né? Ali a região de Janaúba, né? Que eles estão muito fortes em fruticultura. Então, você me ajuda também daquele projeto de sequenciamento do DNA do cacau? Que eu ouvi falar disso, depois ninguém falou mais nisso. Não, eu acho que ainda não, porque assim, houve de fato um desenvolvimento, né? E até o aparecimento natural, né? O surgimento natural de algumas espécies, né? Algumas variedades que foram detectadas, né? Existe uma variedade chamada hoje PS 1319, né? Que é uma variedade chamada PS é Porto Seguro. É uma fazenda do grupo Cantagalo, que é a variedade mais
mais multiplicada hoje, né? É que mais difundida, é que mais tem no Brasil. Mas disso eu esqueci. É o CCI de 51, que é o do Equador, e o PS19. Esqueci uma coisa importante no começo do programa. Ninguém apresentou você, né? Então, conte um pouco aí do que você faz, Adilson. Então, Marcelo, eu sou administrador de empresa, sou produtor de cacau também, né? Trabalhei muitos anos no mercado de cacau mesmo, né? Trabalhei na Cargill durante 15 anos, praticamente. E trabalho hoje no mercado de fertilizantes, né? Eu tenho uma representação de fertilizantes, trabalho com a representação também de uma empresa holandesa, né? Eu trabalho com venda de cacau em pó pelo Brasil afora aí. E é uma empresa grande, é um player que chama Econ. A gente teve uma operação aqui no Brasil, depois eu fiquei e migrei para essa representação, que seria venda. Praticamente eu trabalho com cacau em pó, só produzo cacau, mas eu trabalho com cacau em pó. Então, assim, eu mais trabalho, a consultoria, né? E trabalho com a consultoria também, né? Já tive algumas experiências também com comércio de cacau, algumas coisas, mas eu não estou mais nessa atividade. Você é daqui de Itabuna mesmo? Eu nasci em Quaraci, cara. Eu nasci aqui. Fui quase igual. Logo depois eu fiquei. Quase muda pra cá e morei aqui em Itabuna, um período, que nós fomos colegas de escola. Fomos colegas, pois é. E depois eu migrei para Salvador e lá fiquei, né? Aí já voltei para cá. Aí o Visgo da Jaca trouxe você de volta. Voltei, né? Atraído o meu pai, inclusive, na época, falou, cara, volta para cá para cuidar. Você lembra daquela época de ouro do cacau? Que a gente tocava fogo em dinheiro aqui no meio da rua. Eu lembro assim, meu pai foi comerciante de cacau, cara, assim, entendeu? Eu nasci praticamente dentro de um armazém de cacau em Quaraci. Que, aliás, armazém de cacau tem um cheiro maravilhoso. Aqueles armazéns cacau antigos, né, que você tinha aquele volume de cacau absurdo ali. Eu gostava de deitar em saco de físico, cacau. Né, assim, sem... Era granel, né? Então, sim, era granel. Era granel. Os burros iam chegando, jogando. Eu tenho toda aquela imagem na minha cabeça, tá? E um pouco também daquele momento, só que eu migrei para Salvador e meu pai era aquele cara que não falava muito o que ele tinha, né? Ele queria que a gente aprendesse a trabalhar. Então, assim, eu fui daqueles que comecei a trabalhar cedo, lá em Salvador, eu fui... Eu caí no mundo que ele não era um cara de abrir a guarda pra gente, não. É engraçado, aquela geração tinha dois tipos de pais. Isso. Tinha o que nunca falava que estava bem e o que dava tudo pra você não relaxar, né? Eu nunca falava que estava sobrando dinheiro, nunca falava disso. Meu pai era assim. Meu pai regrava a mesada. Era duro, pesado. E tinha o pessoal que gostava de ostentar, né? Era pesado. O meu é um cara que veio, né? Ele veio de origem humilde também, começou do zero, né? Praticamente na vida. E ele olhava e dizia que filho tinha que ser daquele jeito. Então, assim, eu me lembro bem em Salvador, a gente morava num apartamento lá de 4 quartos, grande e tal. Tinha conforto, eu sabia que tinha alguma coisa por trás daquilo ali. Mas ele, 6h30 da manhã, ele entrava no meu quarto e ligava o ar-condicionado. Fazia, levanta, porra, eu vou pra vida, cara, levanta. Meu pai é assim também. Bora fazer alguma coisa. Fazer o quê? Pô, minha escola é de tarde, cara. Não, levanta logo. Meu pai era a mesma coisa, ele achava que... Eu ficava louco pra ele voltar pra cá, pra fazer de novo, pra eu poder dormir até mais tarde. Pra meu pai, você vai resolver o quê 6 da manhã, pelo amor de Deus? Mas era assim, né? Mas foi bom, isso foi legal, porque ensinou a gente muito, né? A gente teve o privilégio de ter uma educação boa dos pais. Com certeza. E das escolas, né? Exatamente. Porque escola pública na época era 10 vezes melhor que qualquer escola particular de hoje. Com certeza. Né? Então a gente teve esse privilégio, né? Ô Adilson, você, voltando aqui pro recorde, você no passado, você imaginava que ia chegar nisso? Marcelo, tinha veja alguma bem, pista, alguma reparação, o mercado, a gente sempre imaginou essa situação, tá? Eu faço palestras aí. Mas por quê? Por falta de oferta, aumento da demanda? Na realidade, eu me lembro bem quando eu trabalhava na Cargill, algumas pessoas iam sempre, né, o pessoal da pesquisa, né, pesquisa que eu falo, o pessoal de campo, vai para campo, prospectar safra e tal. Eles sempre iam na África, eles tinham uma vinculação com isso. Então eles estavam sempre na África, Indonésia e tal. E tinha um cara que trabalhava comigo na época, o Aureliano, ele até faleceu, né? Um cara, Aureliano Neto, um cara super gente fina. E ele comentava sempre comigo assim, ele falava, Dilson, cara, é muito concentrado aquilo ali. Ele estava muito lá. É muito concentrado. Porque a gente teve a vassoura de bruxa aqui, e a gente viu como se degrada rápido e fácil quando você tem uma concentração. Então, você tem 70% da produção global.
né, concentrada ali no oeste africano, numa faixa ali da África, né, bem no cantinho no oeste. Cara, qualquer coisa. Então, assim, é muita coisa, né? É muita concentração. Então, eu vou fazer um intervalozinho. Eu costumava falar assim, é um barril de pólvora aquilo ali. Eu vou fazer um intervalozinho pra gente entrar nesse assunto aí, porque não é de hoje que a gente ouve falar dos problemas de guerra civil e outras coisas. Exatamente. Que afetam o cacau, né? Com certeza. Então, Paulinho, vai daí, eu já volto. Morena FM. Mesa pra dois. Morena FM. Tá com Mesa pra dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com a Adilson Reis. Ele é especialista em cacau, entre várias outras coisas. O cara entende de TI, entende de tudo. Nada. Só não entende de futebol, mas o resto ele entende. E a gente tava conversando aqui. Eu quero situar um pouco a conversa de hoje, porque a gente já começou embalado e eu acabei não situando a conversa de hoje, que é a seguinte. O cacau bateu o recorde histórico de preço na Bolsa de Nova York. Itabuna já teve uma época, em 1978, na década de 70, começo de 80, que a situação aqui era um absurdo de rico. A gente literalmente tocava fogo em dinheiro aqui. Só quem passou aqui nessa época pode entender. É difícil explicar. Mas vou te dar só alguns parâmetros. O cacau na época, na Bolsa de Nova York, estava 4 mil e alguma coisa dólares. E aqui em Itabuna só existia carro do ano. Ninguém ficava com carro mais que um ano. Venceu o ano, trocava, venceu o ano, trocava. E não era assim a elite não, viu gente? Era todo mundo que tinha carro, trocava o carro todo ano. Carro, caminhonete, seja lá o que for. Moto, a mesma coisa. Quando uma fábrica soltava um modelo novo, o primeiro lote desse carro, dessa moto, vinha para Itabuna, não ia para São Paulo não, ia para Itabuna, né? E a revenda Ford de Itabuna, a JS Pinheiro, durante 8 anos seguidos, ela foi a revenda que mais vendeu carro Ford no país inteiro. Só para vocês terem uma ideia do que era a Shangri-La do cacau nessa época. E aí agora, o cacau passou de 5 mil dólares a tonelada, e um amigo meu me perguntou como é que a gente não está vivendo do mesmo jeito daquela época, se agora bateu o preço daquela época, né? Que era uma coisa que eu estava conversando com a Adilson antes da gente entrar no ar. E a questão toda é a seguinte, os 4 mil e poucos dólares daquela época, corrigidos em dólar, hoje equivalem a 20 mil e poucos dólares. Significa, mais ou menos, que a arroba do cacau, ao invés de tá quanto, Adilson? Hoje 420, 400. Pois é, ao invés de estar 400 e pouco, a arroba estaria a 1.400 e pouco. Só para você ter uma ideia, né? Então, por isso que a gente não está vivendo a mesma situação. Porque bateu o recorde do preço, mas aquele preço daquela época equivalia a 20. É outra história, né, Dilson? Algumas pessoas, esse dia eu estava olhando um grupo de WhatsApp também, algumas pessoas fizeram uma conta lá que deu 700 e poucos reais, tá? Eu não sei, tem alguns fatores aí, a sua conta deu 1.400 e... Não, a minha conta foi muito simples e arredondada. Na relação do dólar, tá. Mas era muito diferente. A correção do dólar, segundo o Banco Central Americano, desses 4 mil e poucos para hoje, é uma correção de 4 vezes, 7. Exatamente. Que dá 20 mil alguma coisa. Agora, o preço da arroba, eu fiz muito aproximado, eu multipliquei por 5 dólares e pronto, entendeu? Eu não entrei em detalhe. Na realidade, a relação de valor é muito diferente, né? Porque você tinha a gente daquela época... E você estava lembrando do preço das coisas, né? Pois nós tínhamos uma relação de troca infinitamente maior, digamos assim, muito mais larga, né? Porque os custos trabalhistas eram muito mais baixos, né? O salário era muito mais baixo, os custos operacionais. E das coisas também. Cara, adubo naquele tempo, o cara que produzia cacau, adubo era preço de... qualquer coisa. E tinha uma relação que dizia assim, para uma arroba de cacau você tem que comprar um saco de adubo. Naquele tempo você comprava 10. Você comprava mais. Por muito tempo essa relação de troca com fertilizantes, né, ela ficou aí abaixo de 1. Né? Você com uma arroba de cacau você não conseguia comprar um saco de fertilizantes. Aí depois ela se equilibrou um pouco, mas... aí nós tivemos uma alta expressiva, né,
dos fertilizantes, aí no pós-guerra, aí, Rússia e Ucrânia, né? Atrapalhou muito o mercado de fertilizante. Mas aquilo ali foi uma coisa pontual, tá? Sabe uma coisa que eu lembro da nossa época aqui, dessa época de ouro? O sonho meu e de meus amigos era ter uma roça de 1000 arrobas. Exatamente. Porque com 1000 arrobas a gente trocava de carro todo ano. Aí eu fui fazer aquela conta de novo, 1000 arrobas equivale hoje a mais de 1 milhão. Exatamente. De reais. Eu estava contando uma história para você aqui de meu pai, quando me chamou de volta para cá. Isso nos anos 80, 70, 80, né? Quando ainda estava boa, a coisa estava boa. Deixa eu explicar uma coisa que eu expliquei mal. 1000 arrobas com o preço do dólar daquela época, corrigindo o dólar para agora, é que dá 1 milhão e cacetada. Porque isso. Se só pegar o preço de agora, não, dá 400 mil mais ou menos. Pois é, aí naquela época eu vim, parei tudo, né, que realmente estava andando muito bem em Salvador, larguei tudo e vim para cá. Eu vim porque ele me pagou na época o salário que eu estava ganhando. Falou assim, o que você ganha aqui eu te pago, que eu quero você lá. Eu só tenho uma irmã na época, aí tipo, eu vou embora, eu vou para lá. E aí eu dei uma de doido aqui, eu falei, eu vou, mas você vai me dar carta branca, você não vai mexer com nada que eu fizer. E ele falou, não, então tá bom. Aí eu vim e entendi mais ou menos o que ele tinha. Meu pai tinha diversas fazendas aqui, em Baitaba, em Jacarecido, e eu de doido saí vendendo tudo e comprando imóveis em Salvador. Na época eu fui louco, né? E aí ele falou, cara, você é louco, e aí brigamos, mas tivemos uma briga severa mesmo na época, entendeu? É porque as pessoas achavam... E terminou dando certo, né, bicho? As pessoas achavam que, primeiro, só o cacau valia a pena. Pois é, mas a gente via um declínio. Um declínio evidente já. A outra coisa é que achavam que essa farra ia durar para sempre. Eu falava, isso tudo vai mudar, porque esse negócio é surreal. Não vai ficar a vida toda. O fato do pessoal acreditar que o cacau ia durar para sempre nessa farra, você não acha que atrapalhou também a diversificação? Muito. A melhor diversificação aqui era comprar outra fazenda de cacau. Fazenda de cacau, exatamente. O cara diversificava assim, ele tinha que comprar mais e mais e mais. Eu só conheço um exemplo de que ele não saía daqui para nada, porque era uma galinha dos ovos de ouro, como você falou. Realmente era surreal, né? Ninguém contava. Só conheço um cara daquela época que diversificou, que foi Pinheirinho. Que ele me levou uma vez na fazenda Dendévia. Era visionário, né? Pinheirinho era um visionário. Demais. Ele foi montar a empresa dele no meio de um pasto, que depois virou a principal avenida, ele já tinha enxergado isso. Naquele tempo tinha alguns caras daqui que realmente saíram daqui. Pois alguns migraram para Salvador. O Pinheirinho, naquela época em que o pessoal só valorizava cacau e mais nada, ele na fazenda dele tinha seringa, café, guaraná, cravo da Índia, e eu não me lembro qual era outra coisa. Era um visionário, né? Realmente era porque o tanto de oportunidade que esse povo teve naquele tempo aqui, cara, de grana, era muito dinheiro. Rapaz, o que passou de dinheiro nessa cidade não tá no gibi. Eu tava dando uma olhada, em 78 o cacau era 6,6% da exportação brasileira. Era hoje é o quê? Não, o Brasil não exporta mais hoje. Não exporta porque a gente não tem autossuficiência, né? Você tem um parque industrial. É zero hoje, né? Você tem um parque industrial que tem capacidade para 230 mil toneladas e a gente produz menos, a gente produz aí 200 mil, 200. Então o Brasil tem que importar todo ano próximo de 40 mil toneladas. Tá? Todo ano, tem que importar de ano. A primeira importação que teve, meu pai pegou no jornal Região, botou a manchete, acabou. E agora, Marcel, veja, já que está falando de importação, né? A gente entrou num processo extremamente inviável, né? Porque está faltando cacau na África. Eles estão cancelando o contrato. Sim, você estava falando, inclusive, que você ia falar sobre os problemas de ter um cacau concentrado na África, né? Exatamente. Eu sempre falei que a gente convivia dentro do mercado, que a África, eu sempre cheguei a África como um barril de pólvora. Eu achava que aquilo ali é uma coisa que podia explodir a qualquer momento. Pode explodir, cara, assim, eles convivem. Primeiro que existem 2 reguladores, né? Gana e Costa do Marfim produzem 65% do cacau do mundo. E eles têm reguladores, né? Eles não têm. Todo cacau produzido é vendido por regulador do governo. Tá? É a CCC na Costa do Marfim, Conselho do Cacau e Café. Centralizado no governo. E a Cocobori é um regulador de Gana, do governo de Gana. Então eles centralizam tudo, eles trabalham com preço pré-fixado. É todo um processo, né?
centralizado. Então, assim, você tem as indústrias que se instalam lá. De fato, tem um parque industrial muito grande, Costa do Marfim, em Gana hoje. E por incrível que pareça, bicho, o Gana tá fechando indústria, cara. Ontem eu vi isso. E vi, inclusive, alguém pedindo fechando indústria? Pedindo autorização a Cocobora. Eu vi ontem, li alguma coisa ontem sobre isso. E a semana passada eu conversei demoradamente, porque essa empresa que eu represento, a Icon, ela hoje é talvez a maior compradora de cacau africano hoje. Né? Ela compra muito, ela é dona da Armadiaro Trade, da Atlantic, que são as três grandes que essa empresa tem. E ela tem uma central de inteligência e tem uns calls que são realizados aí, periódicos. Né? Quando eu tenho um tempo, eu participo, são uns calls demorados, mas são muito informativos. Né? E eu tenho duas pessoas hoje da Costa do Marfim que eu me relaciono, que eu conheci nesse período, e a gente troca muita ideia por WhatsApp, a gente conversa, às vezes eu ligo, converso também. É muito informativo. Eles trabalham com sustentabilidade, né, com certificações, então estão no campo o tempo inteiro, conhecem o drama do produtor. E são pequenas propriedades de 5, 6 hectares. Qual é o maior risco lá? Marcelo, o risco é exatamente essa questão do formato do negócio como um todo. Esse é um risco grande. E o fato da falta de investimento também. Como não é o produtor que investe, o produtor recebe dos reguladores todo incentivo. Então eles financiam fertilizantes, tudo e tal, mas você tem que vender para eles. Cara, esse conflito, essa pandemia e o conflito Rússia-Ucrânia ferrou os caras, matou esses países africanos. Gana hoje convive com inflação próxima aí de 30%, 35% ao mês, cara. Complicado, os caras estão sem grana. Costa do Marfim também, do governo complicado, estão priorizando outras coisas. E quando fica muito ruim assim, geralmente tem um golpe. Marcel, Gana produziu há 3 anos atrás 1.050.000 toneladas de cacau, tá? Esse ano deve ir a 570 mil toneladas. Caramba! Não, a queda é absurda. Tem uma competição em Gana com mineração, que é uma coisa também que vem tomando, rapaz, um vulto enorme. Você vê eu tenho até fotos aqui, vou até te mostrar depois aqui. Fazendas cheias de buracos, né? Os caras estão cavando ouro, procurando ouro. Fazenda de cacau. E tem ouro em diversas regiões de Gana. Aqui uma vez teve um cara querendo prospectar perto de Firmino Alves, querendo prospectar minério ali, foi corrido de tapa de lá. É uma atividade ilegal, tá? Mas aí os caras estão fazendo, cara. Você acha ouro, não estão fazendo, você vai procurar. Normal, natural. Com certeza. E tem uma praga, um vírus hoje em Gana, chama o broto inchado. Na tradução fica é um tal de um broto inchado. É um vírus também que acaba com a planta, acaba com a produção, acaba com a planta. Se desenvolveu muito em Gana. E ficou ali parado, agora entrou na Costa do Marfim. Qual é o risco de trazer isso para cá nessas importações que são mal fiscalizadas? Olha, eu acho que toda essa questão fitossanitária... Porque a gente já viu várias vezes que é mal fiscalizada. Eu acho que ela tem que ser muito melhor trabalhada também. Tá? Mas essa questão é uma questão hoje que ela vem sendo desenvolvida. Né? As indústrias hoje elas têm uma responsabilidade absurda com isso. Né? Como elas compram toda a produção nacional e são... hoje o maior centro de relacionamento com o produtor. Quando eu falo de fiscalização, eu digo no porto, que a gente já encontrou até gente morta em carga de cacau. Né? Exatamente. Então... Isso de fato é uma coisa que tem que ser feita. Né? A gente não pode abrir mão de que haja. Adilson, essa subida de preço, ela é sustentável? Você acha que ela vai se manter? Olha, veja só, do lado fundamental, a gente olha que existe todo o suporte, né, para que esse preço se mantenha e se mantenha subindo, tá? Do lado fundamental. Mas é muito complexo, né? Porque quem compra nas bolsas são fundos de investimento. Alguém está comprando, está especulando isso, está entendendo que vai faltar mercadoria, né, que não tem mercadoria para atender os grandes players do mundo. Aliás, você tem hoje, é muito concentrado isso também, porque você tem no mundo hoje praticamente 70% de todo o cacau do mundo, ele é absorvido por 7, 8 grandes, tá? Grandes players, né? Grandes chocolateiros, né? Que seriam essas que estão aí na gôndola, que você vê aí, é muito concentrado também, tá? Então, assim, os fundos estão comprando, fundos de investimento estão comprando compulsivamente.
Eu nunca vi uma compulsão de compra tão grande na minha vida. Eu tenho 30 anos que mexo com isso. Então essa coisa deve continuar. Não, eu nunca vi isso. Deixa eu alimentar minha compulsão de comercial. A gente já volta. Vai daí, Paulinho. Vamos lá. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Léo, estou aqui com Adilson Reis, especialista em astrofísica, cacau, tecnologia. A gente estava conversando aqui no intervalo. Eu quero voltar a falar dos fundos, mas antes, a gente estava comentando aqui o seguinte. Eu estava começando a falar com ele o seguinte. A Nestlé tem um programa para o café que ela banca uma estrutura em certas fazendas ao redor do mundo para produzir um café especialíssimo para a linha Nespresso. Ela tem alguma coisa assim para cacau, Adilson? Olha, outra tem, empresa? Sim, tem. A Nestlé realmente ela parou de processar cacau aqui, ela tinha uma processadora aqui, e ela se casou com as outras, tá? Porque ela precisa do produto, ela precisa, mas ela inspeciona. Cada processador desse é inspecionado e trabalha dentro do Cocoplen. Cocoplen é um programa desenvolvido pela Nestlé, programa de campo também, e junto com essas empresas. Né? Deve ser similar ao do café. Pois é, então. Na realidade eles começaram com uma coisa mais incipiente, remunerando menos, quer dizer, menos do que o produtor achava que deveria ganhar. Sim. Em relação a ter que fazer todos aqueles procedimentos de adequações, de fazendas, e produzir qualidade. Mas agora a gente está vendo aí uma diferença muito grande, porque as próprias empresas, né, a Nestlé, as outras e tal, não é que elas não querem, não, elas precisam do cacau certificado, entendeu? O mercado hoje, Marcelo, o mercado chegou num nível de exigência tão grande, cara, tão grande hoje. Existe um prazo hoje. Por exemplo, o mercado comum europeu hoje, ele exige, ele não compra nenhum tipo de produto de lugares que tenham desmatamento, tá? Então tem que ser ecologicamente correto, o produto tem que ser... que eles desmataram tudo lá, né? Claro, cara, isso aí realmente é um negócio louco, né? Mas, assim, eles exigem muito hoje, né? E esse tipo de exigência levou a um tipo de segmentação no mercado hoje, um tipo de filtro, né, grande para rastreabilidade. Tudo tem que ser rastreado hoje. Tudo, né? Começou aquela coisa do trabalho escravo infantil na África, aquilo deu um pipoco na Europa, nos Estados Unidos. Teve um maluco que foi lá, fez um documentário bacana, o cara soltou no mundo inteiro. Eles só estão esquecendo de rastrear, por exemplo, a fabricação do iPhone, que é quase escravo, né? É loucura. Mas assim, aí o que é que eles fizeram? Pegaram aquilo se desenvolveu na Europa. Então, assim, o consumidor é muito mais consciente, né? O consumidor de lá é muito mais consciente, que é claro. Bastante. É muito consciente. Falou assim, cara, eu não como mais isso. E começou a ter isso aqui, eles começaram começaram a desenvolver programas de sustentabilidade, programas onde você traga uma rastreabilidade. Eles querem conhecer hoje de onde vem aquilo, se é socialmente correto, né, ecologicamente correto, se você tem realmente um processo de origem daquilo, né, um processo de origem comprovada, tá? Nessa fazenda não tem trabalho escravo, nessa fazenda não tem, porque tem a certificação e eles fiscalizam isso. Então aqui no Brasil é a bola da vez, tá? Então assim, o produtor resiste, reluta muito, tem uma cadeia no meio disso, que é uma cadeia de repassadores. Porque também aumenta custo, né? E a indústria hoje, ela quer esse cara, ela quer rastrear todo mundo, e não é por nada não, ela precisa, porque o comprador lá, uma Mondelez, uma Nestlé, uma Ferreiro, uma Reixas, ele só quer comprar produto hoje certificado, produto de origem, produto que tem a certificação de origem, né? Isso realmente está... A Nestlé, ela tem isso como todas as indústrias hoje estão colocando isso. Então a Mondelez tem essa também certificação de cacau de origem é importante, então, para isso. Demais, cara, demais. É muito, tem um prazo global aí até 2030 para que tudo seja certificado, né? Tem uma data corte aí, que é essa. As próprias indústrias aqui
elas estão sendo induzidas a fazer, porque os compradores estão falando, cara, os caras estão botando o pé e falando assim, cara, se você não certificar, eu não quero mais cacau que não seja, pega do seu vizinho que não tenha certificado de origem. Não, e o próprio, tem muito produtor ainda relutante, que não quer, mas ele não vai chegar um momento que ele não vai conseguir vender se ele não tiver certificação. Porque também tem o seguinte, né, eu sou filho de cacauicultor, você é cacauicultor, eu posso falar isso sem a menor cerimônia. O cacau é cultura de preguiçoso. Você não precisa fazer grande coisa não, antes. Em alguns lugares. Antes você não precisava fazer nada. Cacau era coisa para você morar numa cidade, ter fazenda em outra, ir lá todo sábado só pagar a folha e voltar. E chupar um cacau. Mas hoje, com essa complexidade toda, né, Adilson? Mas olha, uma coisa que eu tenho notado no cacau aqui muito, Marcelo, é a mudança, né, de gestão. Né? Assim, a mudança de geração, gerações chegando, né, novas gerações chegando para o negócio. E assim, tem muita gente que sabe fazer realmente gestão de negócio, né? Tem muito gestor hoje no negócio de cacau. Mudou muito, tem mudado muito. Eu tenho ido em algumas reuniões, às vezes eu chego em reunião e não conheço ninguém, cara. Eu olho assim, antes era tudo empírico, né? Cadê os caras daqui? Eu sou muito de ficar rodando, cadê trabalhando. Minha turma? Cadê? Porra, não tem, mas muita gente nova. Não, a gente é muito procurado. E como eu trabalho também de fertilizantes, né? Eu vendo fertilizantes, tudo, então a gente tem um contato. Tem muita gente nova. Quem é você? Você, eu sou filho de fulano e Beltrano. Mas isso é constante, cara. Então, assim, existe um momento novo no cacau brasileiro. Mudando o perfil, então. E há uma projeção firme aqui, inclusive uma projeção firme, não é eu que estou falando isso, não. São empresas que trabalham aqui dentro com pesquisa, que trabalham com estratégia, com capital intelectual forte mesmo, assim, de projeção do negócio. Existe uma projeção que até 2030 a gente deva estar chegando a 300 mil toneladas de produção aqui. Eu acho assim, ainda... Como é que está aquele projeto Cacau 500? Cara, aquilo ali, eu acho que foi assim, uma das coisas que ajudou a alavancar essa mentalidade aqui. Principalmente no cacau cabruca, tá? Porque o Cacau 500 ele foi desenvolvido aqui pela CEPLAC por dois caras assim que foram os cabeças mesmo, que é Ivan Costa e Rosenildo. São dois caras que foram... Ivan, inclusive, é um cara fantástico, ele entendeu aquilo. Na época ele até me procurou e tal, eu preciso de adubo aqui, fazer uns testes e tal. E a gente financiou, quer dizer, a gente não tinha, porque o protocolo de CEPLAC era complicado, né? Para chegar, fazer uma coisa oficial, toma aqui, Ivan, o que é que você quer? Ele foi fazendo, burocrático. Ele foi fazendo meio que na tora, e ele chegou a um número a um volume de produção numa planta. Ele entendeu que a planta podia ir muito mais além do que o que ela é, do que, assim, muito mais além do normal dela, do máximo dela, né? Então já tinha um máximo determinado, ele foi muito mais além, induzindo adubação e fazendo pesquisa. Então, assim, ele propagou isso na época da CEPLAC. Na realidade, Marcelo, eles abriram aqui mais ou menos aí umas 20 células. De cada célula dessa tem 40, 50 produtores, entendeu? E, cara, o que eu já vi de gente aqui começar com 1 hectare, de 1 para 2, de 2 para 4, de refazer áreas aqui e tá fazendo 70, 80 arrobas de cacau na cabruca, que é dificílimo de fazer. E gente produzindo e que se retomou, cara. E tá colhendo os frutos agora, com esse preço de cacau que tá aí, maravilhoso. Já pensou? Não, agora tá. Agora, né, o ano passado nós fizemos um evento aqui no Teatro Candia Dória, até, foram mais de 700 pessoas no evento e tal. E aí o Projeto 500 foi quem fez o evento. Eu fui palestrante também, a gente trabalhou na organização do evento também, e a indústria a gente convidou a indústria para fazer parte do evento. Os caras foram. A IPC. E a IPC conheceu o trabalho, o Coco Action também, que é um outro trabalho que é feito aqui pela WCF, né, pela World Cocoa Foundation. Deixa eu explicar, gente. Coco não é o que você está pensando, não, viu? É cacau em inglês, tá? Cocoa. Não é o que você está pensando aí, não. Então, esse Coco Action mesmo, ele é um programa desenvolvido pela WCF, né, pela World Cocoa Foundation, que é uma fundação dos maiores players de cacau do mundo, né? Eles bancam essa fundação, eles têm um trabalho no Brasil também muito grande. E esses caras agora parece que entenderam o tipo de trabalho do Projeto 500, né? Entenderam qual é o objetivo do Projeto 500
E me parece que eles vão fazer uma difusão enorme nisso agora. Eles estão conversando, estão trocando ideias aí, mas eu acredito que isso seja talvez uma... Então a perspectiva é boa de uma ferramenta para multiplicar muito isso aqui, tá? Já está multiplicando, melhorou muito. Então, e a gente fala hoje de 600, 700 fazendeiros, hoje estão participando então disso. Quer dizer, então a gente tem aí uma tempestade perfeita com produção maior e preço maior. Vamos sim, o Brasil caminha para produção maior. Agora, entenda uma coisa, tá? A indústria local hoje, como ela importa cacau, ela não é autossuficiente, ela paga um ágio sobre o preço, paga um prêmio sobre o preço. Esse prêmio hoje, para você ter ideia, está chegando pontualmente, como não tem cacau, esse ano nós tivemos uma safra terrível, péssima, uma das piores aí dos últimos 5 anos, 6 anos aí. Tal. Você fala mundialmente. Horrível, tem um número aí rodando, a gente não acha que não, porque a gente conversa com o produtor diretamente e todo mundo, mas é horrível. E tanto que eles agora estão loucos atrás de cacau e não estão achando, não conseguem importar de África hoje, porque é muito caro. Eles estão trazendo esse ano 19 mil toneladas, é um número muito abaixo daquilo que eles trazem normalmente, mas não é, está trazendo porque não quer não, porque está caro. Aí não tem o que moer. O cacau africano hoje, para você ter ideia, ele tem você paga um prêmio hoje com custos, custo aduaneiro, com mais o seguro, frete, tudo hoje. Você vai pagar um custo hoje acima da bolsa, que já está aí de 5.400 e porrada aí, você vai pagar aí mais $1.500, quase $1.500 de custo para trazer isso. Só de custo? De custo. Então aqui dentro eles estão pagando pontualmente até próximo de $1.000 hoje, que é um diferencial de bolsa histórico. Eu também nunca vi pagar $1.000 aqui. Eu vi algumas coisas pontuais que a Nestlé fazia aqui antigamente, umas loucuras quando eles queriam cacau e tal, mas assim, na prática da originação do dia a dia mesmo dessas indústrias, eles trabalham com 150, 200, 300, historicamente aí 400, estão pagando até $1.000, mas não é por nada, é porque também não estão conseguindo trazer de África. Né? Não tem cacau, cara, é uma crise global que se instituiu, mas estava falando, fundamentalmente, tem um suporte absurdo para continuar andando, tá? Mas tem um outro lado, que é o lado da especulação, que é dos fundos que eu estava falando para você. Sim, a gente parou, queria voltar nos fundos. Me explica essa máfia dos fundos aí. Fundo de investimento, cara, é que movimentam as bolsas e as commodities do mundo inteiro. Não produz nada, só faz aquilo. Os caras botam grana nos fundos, eles vão comprar aquilo que eles imaginam. Você tem uns operadores, os caras ficam comprando papéis e comprando aquilo que eles acham que vai rentabilizar para quem aplicou o dinheiro. Então, assim, é uma coisa bem clara, né? Quem está comprando na bolsa e fazendo esse movimento, a bolsa subiu $200 hoje, subiu 200 e porrada. Hoje tudo fundo. Tudo fundo comprando. Né? Então, assim, esses fundos, eles juntos informam, normalmente, quanto eles compraram. Existe uma instituição que agrega todas essas informações de todas as commodities. Semanalmente a gente recebe essa informação. Tá? Então, assim, historicamente, eu acompanho isso há mais de 15 anos. Sei lá, uns 10 anos aí para cá eu comecei a acompanhar mais, foi quando eu envolvi mais com essa coisa de consultoria mesmo. Então, assim, semanalmente, esses fundos informam. A média histórica disso é de 5 a 10 mil contratos, quando o mercado está muito bom, ele chega a 12, 15 mil. Tá? Cada contrato desse são 10 toneladas. Sim. Tá? Então, assim, de uns 5, 6 meses para cá, quando o mercado escalou essa subida aí vertiginosa, né, que saiu aí de $2.200. Começou a subir sem mercado parar. Em um ano, ele subiu em torno aí de 110%. Em um ano. Ele mais que dobrou de preço. Tudo de fundo. Não, corrigiu. O mercado era $2.200, hoje é 5 mil. 5 mil, cacetado. Ele subiu mais de 100%. Tá? Então, assim, nessa escalada aqui... a média era... voltando. Então, a média, quando ele está muito comprado, quando começou a escalar essa alta, eles começaram a comprar compulsivamente. Né? A gente viu o mercado de 2.200, foi para 3.500, 4.500, o mercado de $5.400. Sabe quantos contratos tem comprado em bolsa hoje? Mais de 70 mil contratos. Cara, semanalmente. 7 vezes mais. Semanalmente está sendo... Quer dizer, 7 vezes mais da melhor média, né? Exatamente. Então, média. Esses contratos estão comprados, tá? Então, assim, isso é uma bomba. Se também eles resolverem vender de uma vez... Tá? Não, eles não vão vender porque existe eles sabem que eles estão apostando numa commodity hoje que é rara, que não tem, que está tendo problema. A África ela não recupera tão cedo esse problema. Não recupera, porque não tem investimento, não tem
É complicado, cara. É muito complicado. Eu vou fazer um intervalozinho depois, eu vou fazer um bloco a mais, eu quero saber depois de soluções para isso. Vai daí, Paulo. Morena FM. Mesa para dois. Morena FM. Não sei. Estamos de volta com Mesa para Dois, para variar, né, Paulinho? Um bloco a mais. E eu tô aqui com o Adilson Reis. A gente tava falando aqui dos fundos e a gente tá comentando aqui também da situação da Europa, que tá complicadíssima. A Globo não fala nada, a Band não fala nada, a Record não fala nada, a grande mídia esconde, mas a Europa hoje está numa revolução. Os agricultores europeus fizeram um levante, tomaram conta das ruas, das estradas, das cidades, estão jogando estrume no Parlamento Europeu, estão queimando coisa, um monte de supermercados está sem nada na prateleira para vender. Está uma guerra na Europa e a mídia não está falando nada porque não é do interesse, para não dar ideia. Exatamente. Né? Agora, eu estava perguntando para o Dilson o seguinte: e se esses fundos mudarem de ideia amanhã? Não quero mais investir em cacau, vou investir em milho. Que risco que a gente corre? É isso. Na realidade, o fundo não compra amêndoa, eles compram papéis. Sim, papel, né? No caso. Então, rentabilizou, né? Ele vai para aquilo que for melhor. Não tenha dúvida disso. Claro que tem um suporte hoje, uma atratividade absurda na commodity. O cacau hoje ela tá extremamente atraente. Tá? Mas digamos que ele acha um troço mais atraente. Esses riscos são eminentes, mas existem. Tá? São riscos eminentes, mas existem, não deixam de existir. Desde quando eu falei aqui que a média de contratos comprados, pois é, né? Ela gira em torno de 7, 8 mil contratos. Hoje a gente está com 70 mil contratos comprados nas bolsas, é muita coisa, tá? 10 vezes mais. Então, se, por exemplo, existir algum problema macroeconômico, dinheiro de fundo não é dele, é de quem investe no fundo. E a maior preocupação do fundo é de proteger essa grana. Tá? Então, assim, a partir do momento, né, que eles citam qualquer tipo de ameaça, ou uma coisa que seja mais atraente, ou alguma ameaça, eles vão migrar. Não tem a dúvida que eles têm uma manga para realizar de lucro aí já. Sim. Uma coisa absurda. E eles vão para qualquer coisa que porque a gente não está vendo. A gente vê na Bolsa algumas pequenas quedas técnicas, às vezes voltam, mas são muito poucas, houveram muito poucas nesse espaço de projeção que a Bolsa teve mais larga, né, de 2, 3 vezes para cá. A gente viu uma ou duas quedas técnicas assim de cair $100 talvez num dia. Sim, a bolsa e subir 100, mas de ganhar 300, 400, 500 mil. A bolsa mil. de Londres está seguindo esse mesmo ritmo? A bolsa de Londres está igualzinha, cara. Ela está quebrando recorde atrás de recorde. É a mesma coisa. A gente fala muito de Nova York. Nova York é o parâmetro para formar o preço brasileiro. Né? Todo e qualquer cacau comprado no Brasil, ele é parametrizado pela bolsa de Nova York. Né? A formação de preço é parametrizada pela bolsa de Nova York, o dólar e o diferencial que a indústria paga. O prêmio, né? A gente estava falando do prêmio, né, que a indústria está pagando alto. No dia que tiver autossuficiência aqui, da produção, né, que vai crescer, esse prêmio tem que acabar. Então, assim, na hora que essa produção passar do limite de autossuficiência, ou seja, se ela precisa de 230 mil, se a gente for para 300 mil, a gente vai ter um excedente para exportar. Só que a gente vai se submeter a preços internacionais e qualidade. A gente tem que ter qualidade. Se a gente não voltar a fazer qualidade, não consegue exportar. Esse cacau que circula no Brasil hoje aqui, cara, de um modo geral, ele não consegue nem chegar na esquina do porto ali. É mesmo? Pensei que tinha melhorado. Não, ele não chega. É mesmo? Não, você tem produtores que pontualmente fazem qualidade, melhoram a qualidade, mas o geral hoje, se você pegar o cacau brasileiro como um todo, o modelo de cacau brasileiro, quando você fala assim, as pessoas procuram às vezes lá fora e voltaram a procurar por causa de África agora. Então, se você chegar numa produção que dê para exportar, mas não tiver qualidade, vai acabar sobrando cacau não, aqui. Se não tiver, sobra. E aí o preço baixa. Se o produtor não mudar de mentalidade, se não houver aí sobra cacau, o preço uma interferência aí dos órgãos governamentais, talvez o governo brasileiro, na realidade, o governo baiano brasileiro, assim, eles interferem muito pouco no negócio de cacau, cara. Já aproveitar para fazer uma provocação. Acho que eles deviam entrar mais firme nisso. Cara, assim, entram, fazem política, mas não, eles não emergem, tá? A CEPLAC, né, o mapa, a CEPLAC, ela tá aí, tá aberta, tá aí trabalhando e tal. A CEPLAC agora é um departamento do mas mapa. Tá muito a desejar, Marcelo. Isso é o que tem
o que a gente tem de estrutura dentro da CEPLAC. Eu aproveito para provocar, a CEPLAC ainda é relevante do jeito que ela está? Dentro do cenário, não, é completamente apagada hoje, né? Ela tenta aparecer de alguma forma, fazer, mas a gente não vê a atuação da CEPLAC. Porque a CEPLAC antigamente, né? Ela sempre liderou a busca para resolver as necessidades que a gente tinha. Ela tem um ela trabalho. Sempre estava na frente, olha, né, com pesquisa, com tudo. A CEPLAC tem um trabalho bacana, a gente vê no Pará, a gente vê uma coisa, né, Rondônia e tal, mas eles estão trabalhando, existe um trabalho bacana. Mas né, como o Chico Anísio disse uma vez... Mas está muito a desejar, cara, muito a desejar. Mas como o Chico Anísio disse uma vez, quem vive de passado é puta velha. Exatamente. Segundo Chico Anísio. Não, né? hoje tem muita coisa dando. CEPLAC foi monumental, foi fundamental para o sul da Bahia. Mesmo, cara, um negócio construiu estradas, construiu hospital, fez pesquisas pra caramba, mas hoje a CEPLAC é irrelevante. E esse hoje que eu digo não é hoje, é hoje tem uma renda de anos. E assim, a gente vai acordar na hora que tiver. Essa sobra. Já tá dentro do negócio. Agora acordou, pô, tá sobrando cacau, o ágio baixou, aí vem gente para aqui exportar e tal, e como é que vai exportar? Você não consegue. Né? A gente não consegue trabalhar com exportação. É uma frustração. Ainda mais com isso que você estava falando, de além da qualidade, tem essa questão da rastreabilidade, toda essa. A gente não pode generalizar e tal, assim, né? mas o todo do cacau brasileiro ele é assustador. Adilson, vira e mexe o pessoal ficar falando de cacau fino produzindo no sul da Bahia, tal, porque vai vender não sei aonde. Tem produção para vender em algum lugar? Rapaz, cacau fino, esse mercado de cacau especial, de origem, cacau especial, tudo isso, esses tipos de especiais aí, eles são muito pontuais. Ou seja, você tem que ter um comprador pontual. Né? Outro dia o cara me procurou e falou assim, cara, eu tô com um cara de Tancredo Neves. Ele fez um cacau assim maravilhoso. Não estou falando nem do cacau, estou falando do chocolate que estão fazendo nas fazendas, que virou moda fazer assim, chocolate na fazenda. Falando né? disso do cacau, eu vi o cacau do cara lá, eu falei, cara, quantos sacos você tem aqui? Ele falou, tenho 100 sacos e quero que você venda para mim. Eu falei, bicho, eu não tenho como vender isso. Não tem comprador para isso. Não tem, é difícil, né? É que você tem que ter esse mercado, normalmente é um B2B, né? Como a gente chama assim, de um para o outro. Mas ele tem que ser trabalhado de uma forma, digamos assim, pontual e com antecedência. Você tem que levar uma amostra, o cara dizer, eu quero e vou precisar de quantidade X. Aí você vai produzir para ele. Né? É um mercado pontual. Né? Agora, falando do mercado de chocolate, né, que é como a gente estava comentando aqui, na realidade, esse movimento que existe hoje, né, é muito bacana na Bahia. Eu acho um movimento assim, fantástico, porque isso tudo agrega, termina sendo um catalisador, né, para isso vetoriza outras coisas, como fazer qualidade, mas assim, é complicadíssimo, tá? Eu converso muito com as pessoas que fazem chocolate de origem e é um mercado pequeno demais, é muito pequeno. Porque a produção é pequena também, é muito pequeno, né? Eu fiz consultoria para um produtor de Petrolina, que é um maior produtor de manga do Brasil, talvez. Ele fez lá 50 hectares de cacau num plano piloto de alta produtividade. Aí, ligeiro, ele fez assim 60 toneladas. Aí foi um cara lá, que foi o cara que deu a primeira consultoria para ele, falou assim, cara, você vai ter que fazer chocolate. Você vai ter que trazer isso aqui. Você vende, você hoje entra no Cencosud, no Carrefour, você exporta para 50 países, você vai levar seu chocolate para o mundo também. E aí ele compra, aí o dia que ele me chamou para ir lá fazer uma visita, ele estava comprando um equipamento já de 2 milhões e tanto. Aí eu botei o dedo, eu falei, você tem marca, cara, você tem marca, né? Porque assim, para fazer volume, fazer escala, você tem que ter marca consolidada. Para construir uma marca, você vai gastar aí 15 anos, 20 e alguns milhões de dólares. Você vai gastar muitos milhões, você vai gastar mais milhões na divulgação da marca do que no próprio produto. Eu falei para ele, como é que você vai para uma gôndola hoje e brigar com um Nestlé, um Mondelez lá, que é um commodity, né, que é um produto de marca pesado, e com o dobro, o triplo do preço dele? Você não vai conseguir fazer isso. Então assim, esse mercado é um mercado pontual, extremamente pontual, né, aonde ele tem uma difusão, mercado americano, europeu, existe uma difusão grande disso, questão de conscientização já, o cara quer um produto mais saudável. Os próprios grandes hoje, eles querem também fazer, eles tentam fazer isso,
Se você vê que tem uma marca aí que já tem intenso, não sei o que lá, às vezes aparece o 40, mas aquilo é um compound mesmo disfarçado, entendeu? A solução para esses pequenos produtores de chocolates de qualidade seria se juntar para ter um vendedor para escoar essa produção? Olha, eu conheço alguns que tem um marketing agressivo. Aí você teria volume de produção, né? Tem uns que tem um marketing agressivo disso, mais pesado e tal, eles estão conseguindo andar. Né, andar um pouco mais e tal assim. Mas não é escala mesmo pesada. É isso que eu digo, não tem escala, mas se juntar todo mundo já dá uma escalazinha. Exatamente, né? Exatamente. Mas assim, os mercados são. A gente vê um projeto como o projeto da Dengo Chocolates, por exemplo, que é do Grupo Natura. Premiado, né? Inclusive. Pois é, um projeto, mas tem um investimento absurdo por trás. Os caras estão abrindo, já estão na 35ª, 36ª loja própria. E dos melhores shoppings do Brasil já tem 2 lojas em Paris, entendeu? Então, assim, fazem origem de fato. Mas é a Natura, né? É outro peso, é outra. Tem grana para rodar isso, né? Tem a Cacau Noir, que é do pessoal da Gencal também, já tem 28 lojas, já, também está lá no sul. Assim, são projetos pontuais que tem que migrar para isso, né? Para a loja própria, ou talvez franquear isso. Tem alguns viés desse negócio que são bacanas. Eu mesmo tenho um na minha cabeça, que seria talvez criar produtos, né, e tentar fazer tipo marca própria para algumas pessoas, entendeu? Não eu fazer, né, mas assim, pegar alguém que faça. Botar a marca. Botar a marca e gerar os produtos assim, mais de uma forma pesada. Como entendeu? alguns supermercados fazem com alguns produtos da casa. Exatamente. Né? Outro dia me ligou uma senhora de Mato Grosso, tal, através do site, né, do Mercado do Cacau, do nosso site, que recebe muito contato. E ela viu lá, me ligou, eu estou querendo abrir eu queria comprar cacau para fazer chocolate. Eu falei, olha, por que a senhora não compra já? A senhora faz embalagem, cria os produtos todos. Compra o chocolate, e vem aqui e bota alguém para fazer, porque tem diversas fábricas aqui. E a senhora monta o composto, né? Como um todo, o composto de marca, todo o seu nome, sua marca, embalagens, tudo e tal, já recebe tudo pronto, porque esses caras fazem aqui a origem. Inclusive você pode mencionar nas embalagens a fazenda que tem o cacau, a origem, tudo isso, e vender isso como um valor terrível. Porque entra como um valor pesado no negócio. Né? E tudo que é especial tem um valor maior. Né? Tem valor, cara, e tem valor. Esse chocolate de origem tem um valor absurdo. E são os guerreiros, esses caras são os guerreiros, pesado mesmo. E são bons chocolates, que já comi vários, são excelentes chocolates. Excelente. Tem chocolates excelentes aqui. E isso aí a gente sabe que. Assim, uma outra coisa também, um outro viés que pode acontecer é um grande desse adotar uma marca dessa como uma marca premium dele, entendeu? Eles podem, aqueles que vai pegar uma produção pequena, mas vai usar como eu sempre falo pro cara, ao invés de você estar morrendo e chorando, você tem que estar se projetando, bota uma propaganda aqui no site, talvez pro cara ver tua marca lá. Esse site nosso hoje entra no Brasil inteiro, ele entra pesado no Brasil. A gente tem hoje mais de 20 mil acessos diários. E você vê que, por exemplo, a Dengo, que é uma marca assim, já é conhecida. A Dengo hoje, inclusive, é parceira do site. Porque divulgou, também, né? porque investiu, divulgou, né? A gente está lançando uma versão nova do site até sexta-feira agora. Sem divulgar, você só vai vender para turista que passar na sua porta. Exatamente. É simples assim. Com certeza. Eu falo, uma vez você está falando, chorando, então, aparece para um cara grande desse. Aparece que eles vão, um determinado momento, a gente dá consultoria para um desses grandes aí também, a gente trabalha para tipo mercado local, mercado nacional para eles, entendeu? E a gente tem reuniões quinzenais. Então, assim, eu sempre falo, por que vocês não adotam uma marca dessa e tal, por que vocês não pegam uma marca... Adilson, e que conselho você dá para o cacauicultor hoje? Visando à frente, lógico, né? Visando os próximos anos. Olha, veja só, eu sempre falei que a gente poderia estar vivendo melhores momentos no cacau, né? Sempre achei isso. Por toda essa história que a gente contou aqui, por tudo que a gente conversou aqui, que seria essa concentração de África, e que uma hora esse panorama poderia mudar, o Brasil poderia ser observado como uma referência hoje, talvez, muito maior do que as outras, né? Mas assim, eu acho que o cara não deve desistir, cara. Cacau é uma cultura muito interessante. Né? Ela é interessante e é viável, ela tem viabilidade. Quando você consegue sair desse nível de produção de 20, 30 ovos por hectare e alavanca uma produtividade acima de 80, 90 hectares aí, como esses exemplos do cacau 500 que a gente citou aqui, cara, ele começa a rentabilizar. Com um preço maior como está agora, essa relação de troca está fantástica.
Tá? Nesse momento, exatamente, eu diria a ele assim, esses níveis de preço que estão no mercado agora são espetaculares. Quem tiver algum cacau na mão ainda, que é a raridade, que a gente está vivendo no momento de 3 safras, cara, aproveite tudo que você puder agora, venda tudo que você puder, porque assim, se subir mais amanhã, melhor. Né? Eu deixei de vender de não sei quanto, o produtor tem essa mentalidade, né? Tem. Mas assim, faz conta, bicho. Se está te dando conforto. Desde nossos pais se o preço está te dando conforto, ele tá pagando. Não sei quanto. Né? Ele está pagando suas contas, está te dando uma boa margem, está te dando margem para comprar o fertilizante, para continuar cuidando da sua lavoura. Eu acho que você está tendo uma oportunidade agora de não perder o fio mais. Porque muita gente deixou o cacau de lado, porque cacau ele requer um trato contínuo. A planta. Se você perde o fio, vai ficando caro fazer aquele trato novamente. Então, assim, a oportunidade agora é muito grande, ela está aberta para você. Então, você tem que entrar fazendo isso agora, continue. E, assim, um conselho que eu dou e que eu falo, né? Normalmente, na minha visão, essas commodities todas, elas são muito cíclicas, né? Toda commodity tem um ciclo, ela faz ciclos. Né? Eu já vi cacau, em determinado momento, também em preços lá em cima, mas aparece um outro fator. Então, assim, commodities são cíclicos, né? Então, assim, aproveite, porque... isso está agora, mas amanhã pode não estar mais. A gente não sabe, né? Mas esse momento é um momento que vai perdurar, vai demorar um pouco mais. Eu acho que vai dar tempo de você fazer o seu. Você teve a consultoria gratuita de Adilson Reis, né? Adilson, eu quero te agradecer muito. Nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito. Eu sei que você é um cara ocupado. E o papo foi ótimo. Eu acho que foi muito interessante, muito esclarecedor, né? Eu espero que quem está ouvindo a gente aqui em Itabuna ou pela internet, na China, na França, em Gana, em Costa do Marfim, espero que vocês tenham gostado também do papo. E semana que vem eu não sei ainda quem vem, né? Mas agradeço você, viu, Adilson? Não, Marcelo, disponha, cara. É um prazer enorme estar aqui com você, os ouvintes da Morena também. Um abraço para todo mundo aí. E vamos que vamos. Então vamos que vamos, Paulinho. Vai daí. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.